Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Seja muito bem-vindo à sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Então, peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve e vamos crescer cada vez mais, porque eu conto com você. João Vitor está de saída. Verdade ou mentira? Qual seria o valor de uma negociação envolvendo o atleta que foi comprado ano passado? Você vai saber detalhes exclusivos envolvendo o João Vitor. Antes, quero falar sobre o jogo de ontem, né? Mais um resultado ruim pela situação do Vasco. Não o empate com o Atlético Mineiro não é ruim, claro que não, mas pela situação do Vasco, que segue na zona de rebaixamento. 2 pontos atrás do Vitória, que é o primeiro time fora, só que o Vitória tem 2 jogos a mais, o Vasco fez 17, o Vitória já fez 19, só que não significa que os jogos que nós temos atrasados nós vamos ganhar e ultrapassar o Vitória. Juventude fora de casa e o Bahia jogando no Rio de Janeiro. Isso significa que a gente ganha? Não sei. Porque o volume de criação do Vasco tem sido gigante. Então já era para ter vencido o Grêmio, o Internacional, o Bragantino, o Atlético Mineiro. Bota mais 8 pontos na tabela do Vasco. Iríamos a 24, meio da tabela. 10º lugar junto com o Atlético Mineiro, o Fluminense está em 9º. Ué, algum absurdo que eu estou falando? Que o Vasco teve volume, teve produtividade para vencer o Grêmio, o Bragantino, o Internacional e o Atlético Mineiro, mas não venceu? O problema do Vasco é que há uma falta de capacidade técnica na finalização. A média é, a cada 4 chutes, 1 vai na direção do gol. Ah, mas cria muito, chute para fora, passando perto, como foi o do Tietê, a finalização é considerada para fora. Sim, a bola não entra, ela passou bem pertinho da trave, não entrou. O futebol ainda é um esporte que precisa da bola estar na rede, para poder somar 1 gol, 2, 3 e vencer o jogo, conquistar 3 pontos. Sabe quando foi a última vez que o Vasco ganhou no Campeonato Brasileiro? Você lembra, torcedor? Não? Vou te dar um tempo para você pensar e escrever aqui no comentário. Só vou dizer para você o seguinte: nós estamos completando 2 meses sem vitória no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o campeonato ficou parado 1 mês, então tá bom. Há 1 mês nós não vencemos. Cara, a última vitória foi o São Paulo, antes da Copa do Mundo de Clubes, dia 12 de junho, dia dos namorados. Um dia que foi tranquilo para o torcedor vascaíno, uma grande atuação. Tinha a esperança durante a Copa do Mundo. Falei, pô, o time vai engrenar. Cara, o São Paulo que perdeu pra gente, mandou embora o Zubeldia, trouxe o Crespo e ó, subiu na classificação. Nos últimos 5 jogos do Brasileiro, por exemplo, são 5 vitórias. O time tem hoje 28 pontos ganhos. Está na 7ª posição na tabela. Tá ruim a vida do São Paulo, que nós derrotamos com facilidade lá no Morumbi? Não. Mas o time acertou, o time faz gol. Provavelmente teria que olhar, mas não tem o mesmo volume do Vasco. Mas é eficiente. Não adianta nós termos mais posse de bola, mais finalização, mais escanteio, e não ter mais gol. O futebol ainda é esse negócio chamado gol. O gol não é um detalhe. Para o próximo jogo com o Santos, Verratti levou o 3º cartão amarelo, está fora. Aliás, uma proposição que eu vou fazer na hora do almoço, no nosso bate-papo do Na Conta KTO ao meio-dia, mas já levanto com você. Se você fosse o Diniz, qual seria a solução? Ryan de falso 9, Puma pelo lado direito, Puma, Ryan e Nuno, Coutinho, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, ou, uma opção que eu gosto mais até, Hugo Moura, Tietê, Jair, Coutinho, Ryan e Nuno. Povoar um pouquinho mais o meio-campo, deixar o Coutinho mais perto dos atacantes? Pode ser também. Bom, vai deixando a sua opinião, quero ler aqui. Bom, para fechar aqui o nosso vídeo, o tema principal, João Vitor. Ontem, durante o jogo, eu recebi várias mensagens no chat, principalmente, e algumas pessoas mandando no WhatsApp. Pô, é verdade, João Vitor pediu para sair e tal. Foi uma notícia trazida pelo André Hernan. André Hernan, que é muito bem relacionado com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do João Vitor. Ele deu a informação de que o João Vitor pediu para ir embora do Vasco da Gama. Na coletiva, isso foi perguntado acho que foi pelo Jonathan, na BTB Esporte, ao Fernando Diniz.
E o Diniz foi taxativo, claro e direto ao assunto. Falou assim, nunca o João Vitor pediu para sair. O João Vitor errou, ele não tem que responder à torcida, ele tem que jogar futebol, o torcedor não tem que ser rebatido, ele errou ao rebater o torcedor pessoalmente naquele encontro no CT, lá no Equador, dentro de campo também, fazendo alguns olhares, tá errado. Mas o Diniz dá sequência para o João Vitor, ele tem jogado, tem sido titular, e ontem jogou bem. Depois da entrevista, o pessoal da Atenção Vascaínos deu a informação de que o CSKA Moscou vai vir com uma proposta de 4,5 milhões de dólares. Cara, se o Vasco vender o João Vitor por 4,5 milhões de dólares, jogará por terra todo e qualquer argumento do presidente Pedrinho. Vamos fazer um túnel do tempo, né? Vamos voltar no tempo. Ano passado, em janeiro do ano passado, Alexandre Matos era o diretor executivo, ele foi ao Benfica e comprou por 6 milhões de euros, 80% dos direitos econômicos do atleta. Em maio, Pedrinho assume a SAF, Alexandre Matos vai para a rua, Lúcio Barbosa sai, os que fizeram a negociação absurda e colocaram como cláusula. Essa é uma informação que você não viu, torcedor. Aquela tal compra, aquele tal bônus de 1 milhão de dólares, não é bônus, é obrigatoriedade de comprar mais 10%. Então o Vasco hoje detém 90% dos direitos econômicos do atleta. 10 ainda estão com o Benfica, por 7 milhões de euros. Aí o Vasco vai vender a parte dele por 4,5 milhões, abrindo mão de 2,5 que ele já pagou, ou vai pagar, vai estar pendurado, mas tem que pagar um dia o Benfica. É sério que vai fazer esse negócio, presidente? Ah, mas não tem mais clima, Fábio, para ele continuar. O contrato dele vai até o final de 2029. Pô, a torcida não gosta dele, tem que ir embora, tem que vazar. Legal. Então, por isso a gente rasga dinheiro. 2,5 milhões de euros hoje, aproximadamente a gente está falando em algo em torno de 15 milhões de reais. A gente está podendo abrir mão? Isso é uma folha salarial do Vasco. Pode abrir mão? Então, assim, não é qualquer duas conversas que o representante dele, Paulo Pitombeira, que gosta de botar a faca no peito do Vasco, né? Foi assim na negociação do Léo Jardim, foi assim na chegada do Thiago Mendes, que o Vasco vai aceitar. Cara, o João Vitor quer ir embora, não tem mais clima, tá achando que tá ruim, tá uma merda ficar no Vasco. Beleza, não dá pra sair na rua. Ok. Família em primeiro lugar e a tua segurança também, João Vitor. Mas o senhor Paulo Pitombeira, que é o seu representante, e você precisam saber que o Vasco já investiu 7 milhões de euros em você. Que é um absurdo, mas vocês não botaram a faca no peito do Vasco. Incompetentes foram os que fizeram esse contrato. Fora o salário, que é quase 1 milhão de reais. Absurdo. Mas, de novo, vocês não têm culpa. Vocês pediram e o Vasco aceitou. Trouxa foi o Vasco pagar esse valor por você e também esse salário. Agora, trouxa vai ser mais ainda o Vasco se vender por 4,5 milhões de euros. Ah, Fábio, quanto tem que vender ele? Bem perto, se não for o valor que o Vasco já pagou. Simples. O 0-0 é lucro. Prejuízo, aí esquece, irmão. Esquece. Um grande abraço. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.